O sistema CRM foi construído para ajudar as empresas a fazer captura dos leads. O lead é um futuro cliente, alguém que possa estar comprando produtos e serviços das empresas. Quando a gente fala de lead no módulo administrativo, é importante a gente conhecer que tipo de pessoas podem estar trabalhando com a gente. Em primeiro lugar, quando ele é lead, e nós vamos ver isso no módulo CRM, ele é alguém que está sendo sondado para ser cliente. Quando eu trago ele para poder conversar, fazer propostas, o próximo status dele é o suspect. Por quê? Porque nesse status a gente vai estar conversando, qualificando melhor o cliente. Se a gente evoluir na negociação, na conversa, a gente vai gerar para ele uma oportunidade, uma proposta, para que ele avalie para a compra de produtos e serviços das nossas empresas. Então ele muda para o status de prospect. A partir do momento que ele fecha negócio conosco, então ele não é mais um prospect, ele é um cliente. Então no módulo administrativo gerenciar pessoa, é nesse local que a gente determina esses status. Para mudar e melhorar, em vez de falar suspect, colocar lá outro nome, outra forma de conversar internamente dentro da empresa, quando se refere a alguém que ainda está sendo avaliado, você pode ir no cadastro pessoa, tipo pessoa, e aqui terão as informações que o sistema já fornece para o cliente. A qualquer momento você pode mudar esse nome. Em vez de suspect, colocar talvez provável comprador, análise de compra. Mas a gente sugere que mantenha essas informações justamente para não descaracterizar o funil de vendas, que existe um padrão mundial e o nosso sistema utiliza esse padrão mundial. Após isso, é importante a gente entender como funciona um fluxo de CRM. Então, como eu falei, nós temos o primeiro lead. Depois do lead, então, a gente entra naquela fase de suspect e prospect. Então, enquanto ele é suspect, prospect está prospectando. Então, aqui a gente está colocando no nosso radar, conversando, identificando de forma eficaz, com uma conversa, o que o cliente precisa. E a partir desse momento que a gente faz toda uma identificação, né, a gente já pode gerar para ele uma oportunidade. Então a gente tem várias soluções e a gente gera uma oportunidade para ele. Às vezes o cliente, antes de fazer essa oportunidade, antes de você gerar efetivamente a oportunidade, ou imediatamente após você cadastrar uma oportunidade, ele exige uma apresentação do produto, que é muito natural para conhecer o produto. Então você vai mudando de status, né? Conforme você vai subindo, vai evoluindo nesse funil de oportunidade, você vai mudando esse seu status e nós vamos ver daqui a pouco como que isso funciona. A partir do momento que apresentou, o orçamento foi aprovado, então é nesse momento do aprovar o orçamento que a gente celebra o compromisso. E não termina nunca por aí, a gente sempre tem que fazer o acompanhamento, o pós-venda, que seria a sexta fase do nosso trabalho junto ao cliente. Então é muito importante conhecer pelo menos basicamente esse fluxo de CRM, para que você tenha efetividade. Se você colocar todas as informações do sistema de forma correta, nós vamos ter uma coisa chamada dashboard. E nesse dashboard nós teremos a oportunidade de acompanhar a evolução de todos os passos da nossa venda. Tá? E também quantos leads, quantos suspects, prospects, enfim, quais são essas mudanças relativas ao status da venda, em que fase está, para que a gente tenha uma tomada de decisão. Como por exemplo, se eu tiver muitos orçamentos abertos, eu estou numa fase funil de 75%, eu vou aproveitar para fazer um fechamento de mês, já passou do dia 15, então assim eu tenho que buscar efetivamente os clientes que já estão perto de fechamento e deixar a prospecção de novos clientes para o início do mês. Para que a gente possa fazer isso de uma forma bem organizada, também é importante a gente fazer toda uma parametrização. Inicialmente, a gente tem que criar uma campanha comercial.
Para que serve uma campanha comercial? Para identificar quais os canais de divulgação do nosso produto que nós utilizaremos e, com isso, como que a gente estará tendo retorno. Por exemplo, se eu investir R$1.000 numa campanha, quanto que eu quero de retorno? Quantos clientes eu quero a mais? Qual é a minha projeção? Porque se eu não conseguir atingir essa meta, o ROI, que é o retorno sobre investimento, não acontecer, o que a gente entende? Entende que essa campanha ela não teve sucesso e, portanto, não deveria ser repetida, ou deve ser mudada em sua forma. O outro processo que a gente tem muito importante são as parametrizações. Então, eu tenho aqui no item marketing, cadastros, todos esses itens que eu tenho que cadastrar. Vamos começar por categoria profissional. Então, eu vou pesquisar as que já existem. Por exemplo, eu tenho aqui várias características que pode ser categoria profissional ou porte empresarial. Você tem a liberdade de informar, colocar informações conforme o seu tipo de empresa, quais as informações que são relevantes para você tomar uma decisão de investimento em marketing comercial e também para entender qual é o tipo de público que está tendo mais aderência na sua empresa ou que você busca atingir. Então, por exemplo, aqui em categoria profissional ou porte empresarial, você pode inserir essa tabela, que é a tabela do faturamento da empresa. Né? Que nem, por exemplo, a gente tem aqui para colocar a última categoria que falta, que é acima de 6 milhões, a gente coloca nova categoria, insere a informação e dá um salvar. Quando a gente volta e pesquisa, essa informação já está lá. Todas essas informações elas são usadas tanto na campanha de marketing, algumas delas, como também aqui na geração de lead, conta prospect. Então é muito importante que todo esse cadastro seja previamente preenchido, porque senão você terá dificuldades em fazer uma boa qualificação do seu cliente nos status de lead e prospect e, obviamente, conta. O próximo é classe trabalhista. A classe trabalhista, na verdade, você pode, dependendo da forma que a sua empresa trabalha, ela pode estar trabalhando com classes trabalhistas específicas ou com segmentos trabalhistas. Por exemplo, no nosso caso, a gente colocou apenas entidade privada, entidade pública e indústria, que é o que nós essencialmente trabalhamos. Porém, a gente também poderia estar colocando aqui, por exemplo, varejo, como uma macro visão do nosso trabalho, varejo. Também poderia colocar atacado. E com isso, a gente poderá, de uma forma mais macro, ao fazer um levantamento dos indicadores da empresa, entender qual segmento, né, qual a categoria, classe trabalhista ou até categoria de empresas estão dando maior retorno para a gente. Temos também o grupo e-mail. O grupo e-mail, por exemplo, é para que a hora que você quiser fazer um e-mail marketing, você possa colocar, filtrar apenas aqueles clientes que lhe interessam para você fazer rapidamente um e-mail marketing. Então, por exemplo, se eu quiser fazer só para os clientes da empresa, o e-mail marketing, eu vou criar esse grupo. Parceiros da empresa, se eu quiser até fazer para não clientes, porque eu tenho lá uma base de suspect muito grande, que eu não consegui ainda fechar negócio com eles, mas eu quero fazer uma promoção apenas para não clientes. Então, de forma rápida, você pode configurar essas informações. Temos também hábito de consumo. O hábito de consumo é quais são os produtos que você tem, o que você oferece para o mercado, que os clientes que você vai estar prospectando farão mais a aquisição. De repente, você tem várias linhas, mas o que você mais está vendendo, você vai descobrir que não é teu produto acabado, e sim insumos que você vende. Ou diretamente o produto acabado. Ou é um cliente que consome mais a área de treinamento da sua empresa. Então, como o nosso sistema é totalmente configurável, segundo a sua forma de trabalhar, o seu segmento de mercado, cabe a você entender melhor quais são os produtos e serviços que você oferece de forma macro,
colocar nesse cadastro para na hora da qualificação ficar mais claro tanto para o vendedor quanto para você na hora de fazer a interpretação das informações. Temos também a questão do nível de proximidade. Então, às vezes, nós temos que colocar essa informação porque nós vamos em feiras, nós temos amigos, temos vários relacionamentos com o mercado. E, às vezes, algum cliente que tem um relacionamento próximo, ele terá uma facilidade de fazer a compra até pela facilidade de negociar. Tá? Então aqui, por exemplo, qual o nível de proximidade, né? Contato em feiras promocionais, indicação de amigo, network empresarial, ou simplesmente a gente pode estar colocando aqui prospecção ativa. Então esse não tem nenhuma proximidade, foi fruto de uma prospecção ativa dentro do processo normal de venda. Temos também os segmentos de mercado. Esses segmentos você, além de ter a macrovisão, atacado, varejo, etc., eu posso estar colocando, no caso aqui, por exemplo, atacadista de bebidas. Atacadista de bebidas, por exemplo. Lá eu sei que eu estou trabalhando com atacadista, né? Então quando a gente chega aqui na classe e pergunta, eu tenho lá atacado. Porém, dentro do atacado eu posso fazer ainda uma especificação de categorias desses atacados. E aqui no segmento de mercado é a oportunidade que eu tenho de melhorar essa informação para que eu tire, tudo bem, estou vendendo para atacadistas. Porém, atacadistas de bebida é o nosso público que mais compra o produto. Então tudo isso é importante e tem que ser planejado até antes de ser inserido no sistema. Tipo de publicidade. É muito importante que a gente defina esse tipo de publicidade, porque tanto na campanha de marketing quanto no próprio conta e lead, conta, enfim, essas informações serão relevantes para que a gente possa ter assertividade na hora de nos comunicar com o nosso cliente. E tipo de referência é utilizado para quando você tiver que fazer no cadastro do cliente, né? Criar uma referência, referências de bancos, referências comerciais, referências pessoais. Que tipo de referências são relevantes na hora que você está cadastrando o seu cliente? Se você não tiver em nenhum desses cadastros aqui, você não tiver necessidade de utilizá-los, basta você criar um único registro, né, e pode colocar a palavra outros, sem problema algum. Que depois, na utilização do produto, você vai sentindo necessidades e vai construindo, portanto, essa base de dados, porque no final, como será apresentado ainda neste curso, você estará fazendo o refinamento, tirando indicadores do que está acontecendo na gestão comercial da sua empresa.